Você está assistindo Grandes por Bessa. Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos de volta com Grandes por Bessa deste sábado, 25 de maio, aqui pela Jovem Pan Curitiba, mas também para todo o Paraná. E agora estou recebendo aqui a minha segunda convidada, minha colega jornalista Kátia Brembati, presidente da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Bom dia, Kátia. Bom dia, Bessa. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Exatamente. Kátia, olha só, a ABRAGE, né, é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2002, com o intuito de melhorar a qualidade do jornalismo brasileiro. Você está à frente da diretoria da ABRAGE desde... Eu estou presidente da ABRAGE oficialmente desde de janeiro agora, mas eu assumi a presidência, eu era vice e assumi a presidência em 2022. E antes eu era diretora. Certo. Bom, aí é um cargo, né, é uma entidade de classe, né, digamos assim, de uma classe específica dentro do jornalismo, né, que são os jornalistas investigativos, né? É bom que as pessoas saibam que existem os jornalistas de um modo geral, né? Como todos nós aqui, mas existem os jornalistas investigativos, aqueles que se dedicam àquelas matérias ou reportagens. Inclusive você fez parte da equipe que levou o prêmio ESSO Nacional em 2010, é isso? 2010. Né? Isso. Pela série Diários Secretos, que desvendou, né, ou desentranhou aquele esquema que existia na Assembleia Legislativa do Paraná. Essa série foi produzida pela Gazeta do Povo, né? Junto com a RPC, é isso? Você fez parte lá, hoje você não está mais, né, nessas empresas, mas hoje você continua trabalhando como jornalista, investigativa inclusive, né? Sim, eu trabalho hoje no Estadão, no núcleo de checagem que chama Estadão Verifica, né? Por 16 anos eu trabalhei na Gazeta do Povo e quando eu saí da Gazeta do Povo, eu também fiz bastante trabalho como freelancer para a CNN, para outros veículos, fazendo jornalismo investigativo. Inclusive aqui na RIC. Eu fiz durante 3 meses um trabalho aqui na RIC, mostrando situações envolvendo, por exemplo, as câmaras municipais de várias cidades do Paraná, alguns desvios que estavam acontecendo, né? Que é o foco do meu trabalho, é a questão do jornalismo investigativo mesmo. Uhum. Mas você não foi jornalista investigativa durante toda a sua carreira, não, né? Então, eu acho que assim, desde a época que eu estava na faculdade, lá na década de 90, eu já tinha um pezinho no jornalismo investigativo, só que eu não sabia disso, né? Tem algumas reportagens que eu fiz ainda como estudante que já tinham esse viés, já tinham esse olhar, né? Eu conheci o jornalismo investigativo com esse nome mesmo em 2008. Eu fiz uma reportagem para a Gazeta do Povo sobre o Tribunal de Justiça do Paraná. Foi premiada com o prêmio da Associação dos Magistrados do Brasil. E a partir disso eu conheci a ABRAGE, fui num congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo por causa dessa reportagem, descobri o jornalismo de dados e a partir disso, juntamente com 3 colegas, fizemos os Diários Secretos. Então, de certa forma, os Diários Secretos surgiu a partir do congresso da ABRAGE, porque foi um curso de jornalismo de dados que me mostrou o que seria possível fazer, né? Uhum. Kátia, qual é a diferença, assim, em linhas bem gerais, do jornalismo do dia a dia para o jornalismo investigativo? Então, há bastante divergência sobre isso, né? Tem gente que diz que todo jornalismo deveria ser ou é jornalismo investigativo. Mas, na verdade, quando a gente pega várias reportagens, por exemplo, vários textos de serviço, então, vamos pegar a situação do Rio Grande do Sul aqui, né? Onde doar, para quem doar, né? Como é que está a situação, quantos estão fora de casa, quantos estão vivendo, né? Tiveram algum tipo de problema. Isso é jornalismo do dia a dia e precisa ser feito. Ele não é menos... O chamado jornalismo factual. Isso, ele não é menos importante do que o jornalismo investigativo, claro. Né? O jornalismo investigativo é aquilo
aquele que se aprofunda, que revela situações que estavam muitas vezes sobre uma camada aí de proteção por um motivo ou outro, ou porque dava muito trabalho, ou porque alguém não queria que viesse a público. Então, por exemplo, vamos pegar o caso de Petrópolis, né? Petrópolis teve uma série de problemas de desastre, né? E daí o que estava acontecendo ali no dia a dia virava a cobertura factual, né? As pessoas precisavam saber se elas podiam voltar para casa, como que estava a situação dos parentes. Isso importa para as pessoas. Mas depois investigar o desvio de doações, como aconteceu em Petrópolis, isso é trabalho do jornalismo investigativo, que é esse jornalismo... Que me parece já está começando a acontecer também lá no Rio Grande do Sul, né? Sim, porque não é possível dissociar o jornalismo investigativo do jornalismo diário. Inclusive, é possível fazer jornalismo investigativo diário, né? Tipo, pegar uma situação que aconteceu de manhã, por exemplo, e destrinchar ela, fazer todo o rastreio e no final do dia chegar com uma conclusão bastante aprofundada. Mas a diferença é só o tempo da investigação, né? Normalmente, o tempo da investigação e a experiência de quem faz. Que tem matérias que levam meses, né? Ou até anos, né? Isso. Os diários secretos, por exemplo, devem, acho que, né? Sim, foi mais de um ano, mais de um ano de produção. Você falou há pouco uma frase aí que me chamou a atenção, né? Lá da questão de Petrópolis, para que uma situação determinada lá não viesse a público. Esta semana aconteceu aqui uma situação envolvendo a RIC, né? A RIC fez uma matéria investigativa, né? A equipe do Balanço Geral e para desvendar aí uma denúncia, para investigar uma denúncia contra o Departamento Penitenciário do Estado, né? De uma suposta propina que rolou lá para beneficiar um traficante e tudo mais. E a matéria não pôde ir ao ar porque alguém entrou com uma medida, enfim, no Tribunal de Justiça e obteve essa né? E a matéria foi vetada, ou seja, a RIC sofreu uma censura. Inclusive você se manifestou sobre isso, né? Sim, a ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, se preocupa muito com essa questão das decisões judiciais, do entendimento do judiciário, que muitas vezes atrapalha que a população fique sabendo de informações de interesse público, né? O que é preciso entender aí, né? A ABRAGE tem várias áreas de atuação, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso, mas uma delas é essa preocupação com os encaminhamentos no judiciário. Por quê? A Constituição é muito clara, não existe censura prévia no Brasil, nem censura. Artigo 220, né? Olha, eu confesso que número de artigo eu nunca lembro, então não vou tentar. Eu te perdoo porque você não é advogada. Isso, me perdoe, por favor. É que todo dia eu tenho que falar de algum aspecto legal e eu sempre me confundo nos artigos, eu acho sempre melhor não falar. Tá. Quando eu escrevo, eu consulto, tá? Claro. Aí, o que acontece? Não existe, né? A Constituição é muito clara, não existe censura no Brasil, muito menos censura prévia. O que é a censura prévia? A gente ainda está... É muito recente, né? O fim da ditadura, a gente viveu muito essa questão da censura e a Constituição é logo depois do fim da ditadura, portanto, ela ainda estava aí com esse sentimento de que a gente não poderia aceitar nenhum tipo de censura. O que é a censura? É chamado entulho autoritário, né? Também. É alguém decidir pelo jornalista, pelo veículo de imprensa, o que pode ser publicado ou não pode ser publicado, né? A imprensa, os jornalistas, eles estão sujeitos a consequências depois da publicação. Eles assumem determinados riscos depois da publicação. Mas não se pode evitar a publicação, né? E por que isso é um problema? Tem gente que acha que assim, mas e cadê o meu direito, a minha defesa, né? A questão é uma questão coletiva de interesse público. O interesse público, ele sempre é superior ao interesse particular, privado. Individual. Então, por exemplo, assim, mas a minha privacidade vai ser exposta numa determinada situação que envolva, por exemplo, um cometimento de um crime, né? Aí a pessoa fala assim, não, mas eu vou ser exposto, não sei o quê. Mas a sociedade tem o direito de saber sobre isso, ser informada sobre isso. Então, por isso que não existe censura prévia. Nesse sentido, a ABRAGE se preocupa com esse tipo de decisão. A gente tem toda uma articulação com o judiciário e a gente se manifestou no caso da RIC, porque havia uma investigação ainda que interna
indicando suspeitas, e assim precisavam ser tratadas, de Por uma isso situação... eu usei a palavra aqui, suposta. Exatamente. Mas suspeitas com depoimentos de situações graves que precisam ser de conhecimento da sociedade e, portanto, o nosso entendimento é que elas precisam vir a público e posteriormente ser esclarecidas. E não uma questão de o judiciário, este juiz, aquela juíza, decidir o que pode ser publicado ou o que não pode. Bom, e ao contrário, né, das redes sociais que primeiro noticiam, né, e espalham em grupos, compartilham e tudo mais, o jornalismo profissional e responsável, ele tenta ouvir todas as partes, né, ou pelo menos ele dá chance para que a parte acusada também se manifeste, né? Exatamente. Existe técnica jornalística, né? Eu sou professora de jornalismo na Universidade Positivo há 11 anos e ensino para os meus estudantes lá qual que é a diferença do seu vizinho, do tio, daquela pessoa que vai nas redes sociais, por exemplo, e divulga uma informação sem checar, sem verificar. Como a gente fala, né, no nosso jargão aqui de orelhada, né? Exatamente, né? No ouvir dizer, no achismo, né? Existem técnicas jornalísticas e levam um tempo para você aprender, para você conseguir dominar essas técnicas. E uma dessas técnicas é o de ouvir o outro lado, né? Então, várias reportagens que eu estava fazendo, quando eu fui ouvir a pessoa que era acusada, eu consegui compreender que a história não era bem aquela, né? Então, a gente precisa ter discernimento. O jornalismo deveria ser um porto seguro para a população, em que ela vai buscar se aquela informação está correta ou não. Hoje em dia, há muita dúvida com relação ao trabalho jornalístico, por uma série de motivos. E é preciso dizer que existem bons jornalistas e maus jornalistas. E existem pessoas que se fazem passar por jornalistas e não são, né? Mas o bom jornalismo, aquele que é feito com técnica, com preocupação, com interesse público, com respeito aos acusados, porque independentemente do eventual crime que a pessoa cometeu, ela merece respeito, ela é uma pessoa detentora de direitos e merece respeito. Esse bom jornalismo, ele analisa todo o cenário antes de levar a informação para o público. Sim. Então, diferentemente das redes sociais, que primeiro joga-se ali, né? E é como dizem, né? Aquela história, né, do travesseiro de penas, né? Né? Que você atira um travesseiro de penas pela janela. Atirar é fácil, juntar as penas depois é difícil, né? Essa questão do travesseiro vale tanto para não profissionais quanto para profissionais, né? Profissionais também precisam se preocupar com as consequências daquilo que divulgam, né? Mas, quando o trabalho é feito por uma pessoa que domina as técnicas, que conhece as consequências e sabe que, inclusive, o que pode acontecer depois de uma reportagem, o risco desse travesseiro de penas é menor. Exatamente. Agora, a Abrage, você tem feito um trabalho aí, principalmente a sua gestão, eu tenho acompanhado mais ou menos de perto, no sentido de combater o chamado ativismo judicial, né? Que existe muito aí, que acaba favorecendo essas, enfim, quem quer evitar que determinada matéria, determinada denúncia chegue ao conhecimento do público. Entre as várias vertentes que a gente trabalha dentro da Abrage, essa questão do judiciário é uma das que a gente tem se dedicado mais, porque a gente tem percebido um aumento, uma escalada no número de casos. Existe tanto o ativismo judicial, como você mencionou, que a gente percebe que existem profissionais, né, magistrados, pessoas do Ministério Público, que têm um determinado entendimento de mundo e levam esse entendimento para suas decisões judiciais para além do que está lá na letra da lei, né? E existe o assédio judicial, que esse é o que está nos atrapalhando mais no dia a dia, né? Tem várias medidas que a Abrage tem tomado para tentar evitar que jornalistas sejam intimidados no seu trabalho. Veja, não se trata de negar à população, negar a cidadãos e cidadãs o direito de recorrer ao judiciário quando se sente prejudicado. Esse é um direito que todas as pessoas têm e devem continuar tendo. O que a gente percebe é que várias ações judiciais contra jornalistas têm o papel, têm a missão, têm o objetivo muito claro de intimidar, né? De dar um cala-boca, de causar constrangimento, de causar
problemas financeiros, há situações que inviabilizam o veículo de comunicação financeiramente, né? Com a quantidade de ações, com pagar advogados, com o tempo que você dedica para isso, né? Então, há ações que são claramente tentativas de silenciamento. E essas ações é que a gente precisa combater. E você diria que esse ativismo, ele judicial, né, o termo, enfim, já sugere que existe, digamos assim, uma predisposição do judiciário em determinados casos, né, de atuar em favor dessa força contrária aí ao jornalismo investigativo. Você diria que isso é uma prática que está espalhada assim no nosso judiciário, ou são casos isolados? Então, eu acho que é uma questão bastante complexa, porque ela vem fruto de uma campanha de descredibilização e desmoralização da imprensa que já ocorre há muitos anos, né? No Brasil... E que vem ganhando força, né? Nos últimos anos, né? No Brasil, a gente tem dados, a gente não está falando de achismo, mas a gente tem dados sobre isso que mostram que, a partir das jornadas de 2013, né, a gente teve um movimento de descredibilização da imprensa, que daí teve um outro momento muito marcante no impeachment da Dilma, depois nas eleições de 2018, durante todo o mandato da gestão federal anterior, né? E ela não é uma exclusividade do Brasil, é importante se dizer, essa campanha de deslegitimação da imprensa, ela é mundial, com especificidades, com maior intensidade num país ou no outro. Mas se trata de dizer que a imprensa não tem credibilidade, portanto, quando chega uma acusação, quando chega uma denúncia, quando chega um caso publicado com relação a este ou aquele político, autoridade, seja quem for, já se fala, não, mas a imprensa não tem credibilidade. Então, é um processo de descredibilização em que a imprensa precisa fazer uma meia-culpa e reconhecer que alguns erros que a gente cometeu, algumas falhas que a gente cometeu, ajudaram aí nesse processo de descredibilização. Mas isso é muito orquestrado, é muito claro esse processo. E isso acaba... Você citaria, desculpa te interromper, você citaria um caso assim desses erros assim que você acha que a imprensa cometeu e que levou a essa situação de descrédito? Eu não vou falar da situação de um jornalista, uma situação, porque na condição de presidente de uma associação de jornalistas, não é o meu papel. Mas eu acho que quando a imprensa... Vou pegar a questão do jornalismo policial no geral, por exemplo, né? Quando a imprensa ridiculariza uma vítima, quando chega para uma mãe, por exemplo, e pergunta, uma mãe que acabou de perder um filho, e pergunta o que você está sentindo, né? Quando tem esse tom de urubu, por exemplo, que muitas pessoas dizem assim, a imprensa é urubu, né? Isso tudo nos ajuda a passar uma mensagem de que não somos humanos e não somos preocupados com as pessoas, por exemplo, né? Certo. Quando a imprensa não mostra por que ela faz reportagens e por que ela faz do jeito que ela faz, né? Essa é uma campanha que a gente está muito claramente de falar sobre o que faz a gente decidir falar sobre o assunto X e não o assunto Y. E sobre o assunto X, por que a gente vai falar desse jeito? Se a gente explicasse isso melhor para a população, certamente a percepção da população com relação ao trabalho da imprensa seria melhor, né? Mas eu noto, Kátia, que nos últimos anos aí, com essa polarização que só cresce no Brasil, né? Agora ela deu uma certa pausa aí em função dos acontecimentos lá no Rio Grande do Sul, que é o que tem dominado os noticiários, mas assim, até este fato acontecer, eclodir lá no Rio Grande do Sul, né? Essa polarização política, ideológica, né? Lula versus Bolsonaro, Bolsonaro versus Lula, essa coisa toda, essa discussão, a gente vê, né, claramente essa divisão hoje no país, né? E frequentemente a imprensa de um modo geral, a imprensa, né, eu digo, os jornalistas, enfim, são acusados de estarem de um lado, de terem lado, né? E isso, na minha opinião, é o que... Mas eu não estou aqui para dar a minha opinião. Isso é o que tem causado, na minha opinião, volto a dizer, esse
descrédito da imprensa. Por outro lado, mesmo os jornalistas, a imprensa estando aí sob esse escrutínio, né, da sociedade mais conservadora, esse lado mais conservador da sociedade, muitas vezes quando uma pessoa desse segmento quer fazer uma denúncia, eu vou jogar isso na imprensa. Aí a imprensa volta a ser, né, volta a ter credibilidade, né? Eu acho que é isso. Na hora que, na verdade, você quer confirmar uma informação mesmo, né? Ou legitimar a informação. Ou legitimar, é para a imprensa que você vai recorrer, né? Porque quem vai realmente chegar para um determinado número de pessoas com credibilidade ainda é a imprensa, né? Eu entendo isso que você fala de polarização, e se você me permite, eu acho que a polarização ela não arrefeceu agora com a situação do Rio Grande do Sul, muito pelo contrário. Virou um fla-flu lá, ou um Grenal, chame do que for. No caso é um Grenal, então, né? Pois é. Na questão, a prefeitura tal é do político do partido X, a prefeitura tal, o governador é do político tal, mas o governo federal não está fazendo tal coisa porque é de tal político. Então, assim, tem um monte de gente dizendo absurdos sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul a partir da ótica da polarização. Então, eu acho que nenhuma tragédia como o Rio Grande do Sul escapa dessa lógica de polarização. E o que é mais dolorido é que ela não é baseada em dados, ela não é baseada em fatos, né? Quando se fala assim, por exemplo, a imprensa é a favor de fulano, de ciclano, pergunte, por exemplo, tem gente que fala assim, a rede tal é lulista, né? Pergunte pro Lula o que ele acha da rede tal e você vai descobrir que ele talvez não goste tanto da rede tal, né? Então... Sim, mas as pessoas, tem muita gente que finge que não vê isso, né? Que isso não acontece, né? É uma visão equivocada. Eu mesma já fui acusada várias vezes de estar defendendo o lado A, B, C. E eu acho que você me conhece, sabe o meu trabalho. Não tenho lado, não. Bom, não, isso eu sei, sei e posso atestar aqui. Agora, você, antes que o nosso tempo termine aqui, a Abrage, né, tem feito aí esse trabalho bastante intenso. Você tem estado lá com ministros do STF sempre em defesa desses interesses, né? Porque a gente sabe que tem muito jornalista perdendo a vida no Brasil, né? Inclusive teve o caso lá do Dom, né? Phillips. Dom Phillips e o Bruno, né? O que estavam lá investigando garimpo ilegal na Amazônia, aquela coisa toda, né? Que era foi um caso típico de jornalismo investigativo punido, né? Que eles pagaram com a própria vida, né? E esse é um caso que chamou a atenção do mundo, mas tem muitos casos aqui que nem chegam na própria mídia, né? De jornalistas que são simplesmente, né, perseguidos e mortos, né? Alguns têm a sorte, entre aspas, de serem só ameaçados, né? Então, a Abrage tem um projeto chamado Tim Lopes. Aliás, a Abrage, ela surge em função da morte do Tim Lopes, né? Aquele jornalista do Globo, né? Isso, jornalista que estava fazendo uma reportagem sobre bailes funk no Rio de Janeiro, né? E foi brutalmente assassinado pelo narcotráfico. Naquele momento, 22 anos atrás, se percebeu que se precisava treinar os jornalistas, né? E fazer um acompanhamento dessas questões no judiciário, na polícia, para que elas não ficassem impunes. Então, é nesse cenário que a Abrage surge, né? E por causa disso, a gente tem um projeto Tim Lopes, que é o projeto baseado num projeto americano, no Arizona Project, que é um projeto que continua as investigações de jornalistas que são mortos, porque a mensagem que a gente quer passar é que não adianta calar um jornalista, a investigação vai sair, né? E claro que um caso como o Dom, ele é um caso de repercussão mundial, mas a gente tem, principalmente no Brasil, a situação de radialistas em cidades do interior, né? A maior causa de mortes, o maior perfil, por exemplo, de mortos de jornalistas são radialistas em cidades pequenas, onde a polarização não é uma novidade, onde a polarização sempre existiu e continua existindo de um jeito muito acirrado, de um jeito muito violento. E a gente tem situações como o caso do Léo Veras, no Mato Grosso, que deu um depoimento para a Abrage, inclusive, falando que tinha medo de morrer com muitos tiros, né? E foi morto com muitos tiros pelo narcotráfico. Então, o nosso trabalho tem a ver com preparar os jornalistas, por isso a gente tem o Congresso da Abrage, que é realizado todos os anos. Esse ano vai ser de 11 a 13 de julho em São Paulo, né? 19º, né? 19º, há 19 anos que a gente faz, né? A gente
e acompanha essas questões no judiciário. Então, esse trabalho que você mencionou de ir ao STF, né, é tudo novidade para mim, porque antes eu entrevistava ministros, né, juízes, desembargadores como jornalistas. Hoje eu atuo numa posição institucional de ir em luta da nossa categoria, do nosso direito de exercer a nossa profissão, olhando para o interesse coletivo, olhando para como esse nosso trabalho é importante para a sociedade. Então a gente está numa discussão muito grande no STF, nesse momento, com relação à questão de assédio judicial e tentando reverter uma decisão, um acórdão do STF, né, uma decisão do ano passado, que responsabiliza os veículos de comunicação por entrevistas, declarações dadas por entrevistados. Como se eu, por exemplo, tudo que eu falei aqui, imagina se tudo que eu falei aqui você tivesse que conferir cada palavra do que eu falei antes de publicar, né? Existem coisas que são mais fáceis, mais possíveis de serem verificadas, e tem questões que só eu sei, né? Que eu uso a minha autoridade como presidente de uma instituição para falar. Então, é impossível que isso aconteça, e houve uma decisão que vai impactar toda a imprensa. Isso já seria uma tentativa de dificultar, inclusive. É uma dificuldade, com certeza. Sim. Kátia, infelizmente, né, o nosso tempo aqui é curto e já chegou ao final. A gente teria poderia falar mais coisas a respeito até de temas que já foram abordados aqui, mas acredito que, de um modo geral, a gente falou, né, sobre esse trabalho importantíssimo da ABRAGE, né, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. A Kátia, volto a dizer aqui, Kátia Brembati, paranaense de Cascavel, né, formada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, hoje professora já há 11 anos da Universidade Positiva, aliás, uma professora muito querida, que eu sei pelos seus alunos, muitos deles já passaram ou estão aqui ainda pela RIC e em outros veículos aí por Curitiba e também pelo estado. Você tem corrido o mundo, né? Você já, volta e meia, você está lá na bancada do Roda Viva, em São Paulo, né? Na TV Cultura, você já viajou aí, já participou de cerimônias de entrega de prêmios em outros países, que eu sei e tudo mais. Então, quero te parabenizar aqui pelo seu trabalho à frente da ABRAGE, né, por todas essas pautas aí que você tem, às quais você tem se dedicado. Obrigado por estar aqui hoje comigo no Grandes por Bessa. Imagina, eu que agradeço o espaço para falar do jornalismo, porque o jornalismo é importante. A gente precisa dar espaço para isso. Podemos criticar o jornalismo, não se trata de não criticar, mas assim, tem que ser com argumentos, tem que ser com dados, tem que ser de forma respeitosa. Mas mais que isso, é importante saber que o jornalismo está presente na vida das pessoas no dia a dia sem que elas percebam. Muitas coisas têm relação direta com o jornalismo sem que elas percebam. Então, eu tenho muito orgulho, quando você fala que os alunos gostam das minhas aulas, eu tenho muito orgulho de, na Universidade Positiva, ajudar a formar as atuais e próximas gerações de jornalistas, porque uma sociedade sem jornalismo é uma sociedade com problemas. A gente pode viver sem rede social, mas sem jornalismo a gente não vive. Com certeza. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse Grandes por Bessa deste sábado, 25 de maio. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto com o mercado imobiliário de Canto a Canto. A gente volta no próximo sábado. Um ótimo final de semana para você. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.